Olá! Neste tutorial vamos aprender alguns macetes muito interessantes sobre a parte de guarda-corpo no Revit. Isso mesmo, essa ferramenta que tira o sono de muita gente. Então vamos desvendar algumas configurações aqui, intermediárias e talvez até um pouco avançadas em relação ao guarda-corpo. E também vamos ver algumas funções básicas que passam de forma despercebida por nós. Apenas lembrando, pessoal, que aqui no Revit, a ferramenta guarda-corpo, ela engloba guarda-corpo e corrimão. Então, antes que alguém venha querer corrigir, falando que guarda-corpo é uma coisa e corrimão é outra, aqui no Revit é tudo a mesma ferramenta. Apenas por questão aí de terminologia, já deixando avisado. Então, se você quer saber isso, confira tudo mais logo após a vinheta. Bom, então você tem esse arquivo para download, o link está aqui na descrição deste vídeo. E aí, a fazer o download, lembrando que eu estou no Revit 2020, então versões anteriores você não vai conseguir abrir. E eu também recomendo que você baixe o Revit 2020, porque algumas ferramentas aqui, como a parte de análise energética, não estão funcionando no 2019, só no 2020. Então eu venho em vista, né, lembrando que eu estou com o nível 1 e o 3D abertos, ok? Então você tem que estar com essas duas vistas abertas e vistas lado a lado. Beleza, então com a vista lado a lado aberta, tem dois cliques no scroll do mouse para ele centralizar os dois desenhos. E aqui no Revit, vamos começar então pelo básico do básico. Aqui na ferramenta de vista em planta, vem em arquitetura, clico nessa setinha preta em guarda-corpo e caminho do croquis. Clicando aqui em caminho do croquis, eu posso clicar na ferramenta de linha e desenhar aqui o meu caminho do guarda-corpo. Então eu fiz aqui meu caminho, apenas esse risco simples, e vou dar um joinha. Se eu der um joinha, ele já criou aqui o meu guarda-corpo. Vou clicar nele novamente, vou deletá-lo. Se eu quiser editar ele, eu não preciso deletar e criar um novo. Clico nele e clico aqui em cima em editar caminho. E aí ele me habilita a ferramenta de opção de desenho do croquis novamente, ó. Então, agora eu tenho um novo guarda-corpo sem precisar deletar o guarda-corpo antigo. Bom, de qualquer forma eu vou deletar ele agora para explicar uma outra função. Aqui em caminho do croquis, nós temos essa caixinha chamada visualizar. Então eu consigo pré-visualizar o meu guarda-corpo ao mesmo tempo em que eu vou criando o caminho do croquis aqui. Então eu habilitei a ferramenta, vou clicar aqui na minha ferramenta reta e vou, desenhar aqui um guarda-corpo. Ó. Cliquei, ele já me dá uma preview, uma prévia do meu guarda-corpo. Então vou enfeitar ele mais um pouco aqui, colocar em curva, em arco no caso. Então ó, ele vai mostrando para mim exatamente como tá ficando. Se eu quiser fazer mais algum outro desenho, ó, então ele vai mostrando a prévia aqui para mim de como vai ficar esse guarda-corpo. E se eu der um joinha para finalizar o desenho, ele vai ficar exatamente como foi exibido na minha prévia, tá bom, pessoal? Esse é um macete aí bem legal para você já ter uma noção de como tá ficando o seu guarda-corpo. Um outro macete bem legal, o que eu vou fazer? Isso é interessante para quando você quer fazer grades em muros. Vou pegar aqui a ferramenta de guarda-corpo, caminho do croquis, e vou desenhar aqui um guarda-corpo reto nessa minha lateral aqui da parede. Fiz até aqui mais ou menos. Pronto. Deixa eu estender ele até o fim aqui. Beleza? Se eu der um joinha para finalizar, ó, ele está aqui no meu lado, na minha lateral, correto? Eu poderia até mesmo estar desenhando em cima da parede, mas eu fiz aqui na lateral para vocês terem uma ideia. Agora eu vou clicar nesse guarda-corpo e vou movê-lo até o centro da minha parede aqui. Movi. Agora aqui no meu 3D, eu clico no meu guarda-corpo, clico aqui ó, em selecionar novo hospedeiro. Clico em selecionar novo hospedeiro, clico na parede e pronto. O guarda-corpo assume a inclinação dessa minha parede. Lembrando que para editar o perfil da parede, deixá-la inclinada ou não, é só dar 2 cliques na parede
que aí ela habilita a edição do perfil dela. Ou clico um clique simples e editar perfil. Bom, então esse é um recurso bem legal, tá? Vou deixar aqui meu guarda-corpo. Se eu quiser alterar ele, clico no meu guarda-corpo e aqui eu tenho algumas opções pré-carregadas do Revit. Então eu coloquei esse de vidro aqui só para enfeitar. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre rampas e escadas. Então o guarda-corpo aqui, eu clico na setinha, colocar na escada barra rampas. Cliquei aqui, eu tenho a opção de pisos ou banzo. Clicando em piso, tá? Eu tenho aqui um guarda-corpo selecionado. A hora que eu clico na minha escada, ele vai inserir o guarda-corpo no degrau dela, ó. Então, os balaústres vão ficar no meu degrau. E o que é banzo? O banzo é essa capa lateral aqui, ó. Como se fosse esse acabamento na lateral da minha escada. Então, isso é o banzo, tá? Bom, vou deletar esse meu guarda-corpo que eu acabei de criar para essa escada. Vou lá novamente e colocar na rampa barra escada. Se eu altero para banzo e clico na minha escada ou na minha rampa novamente, ó, agora ele colocou em cima do banzo o meu guarda-corpo. Se eu quiser fazer um deslocamento desse guarda-corpo para a direita ou para a esquerda, clico no meu guarda-corpo, sinal positivo, aqui ele vai mover para a direita, lembra dos quadrantes, ó. Então eu vou colocar ponto 10 centímetros para a direita. Então, ele deslocou 10 para a direita. Se eu colocar menos ponto 10, ele vai deslocar 10 para a esquerda. Eu vou voltar ao valor original de 0.025, que é o valor que já veio configurado, esse deslocamento, e não vou alterá-lo em nada aqui. Então, esse é um outro macete na hora de inserir guarda-corpos. Lembrando que, por exemplo, se eu clicar nesse guarda-corpo, clicar em selecionar novo hospedeiro e clicar no meu piso, ó, agora ele vai ficar hospedado no piso. Se eu clico no meu guarda-corpo novamente, selecionar novo hospedeiro e clico na minha escada, ele volta para escada. Então agora, para entender a estrutura e a hierarquia de um guarda-corpo, eu vou aqui na minha planta, criar um guarda-corpo simples. Então vem em guarda-corpo, caminho do croquis. Vou pegar um de 1100 mesmo. E vou desenhar aqui alguns metros de guarda-corpo. Vou colocar 5 metros. E vou dar um joinha. Vou duplicar essa minha vista 3D. Beleza. Vou renomeá-la para guarda-corpo. E aqui nessa minha vista 3D, eu vou ocultar tudo que não seja esse guarda-corpo em específico, ok? Então eu vou selecionar tudo aqui. Botão direito, ocultar na vista elementos. Botão direito, ocultar na vista elementos. Eu poderia clicar só no guarda-corpo, clicar nesse óculos e isolar elemento. Mas ia ficar um quadrado azul feio aqui. Então eu resolvi deixar desse outro jeito para ocultar a exibição dos elementos. Rotacionei aqui meu guarda-corpo, vou clicar nele e clicar em editar tipo. Cliquei em editar tipo, vai me abrir a caixa de diálogo com as propriedades. E a gente vai mexer agora e visualizar em tempo real as alterações. Então, aqui em cima, nós temos o topo do guarda-corpo, ok? Então, ó, apertei Tab. Ó, se eu passo o mouse em cima, aqui onde está meu mouse, e aperto Tab, ele alterna para o meu elemento único aqui. E eu posso alterar aqui o elemento que está fixado. E aqui, ó, nas propriedades, eu tenho o tipo de corrimão superior. Então, eu já me localizei o que é esse elemento aqui. Mas vamos voltar à edição da escada. Então, clicar em editar tipo. Então, aqui nós temos o guarda-corpo superior, a altura dele e o modelo aqui, ó. Ele está como retangular. Se eu clicar aqui para editar, então eu tenho aqui algumas opções já pré-carregadas, ó, circular, elíptico e retangular. Se eu quiser alterar para algum outro modelo, ó, eu posso, por exemplo, clicar aqui em... Deixa eu pegar aqui o circular. Vou clicar em duplicar. E aqui em duplicar eu vou renomear como 30 milímetros. E alterno aqui o meu modelo para circular 30 milímetros, que é o perfil de corrimão que está carregado aqui nesse arquivo. As outras configurações aqui que eu posso alterar, por exemplo, o material, tá? Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer.
alterei, dou um aplicar. Então, ó, já me alterou aqui para circular de 30. Mas eu acho ele bem feito. Eu vou alterar para circular 40. Então, alterou para o meu circular 40. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui a minha edição e vou tirar um pouco o zoom aqui desse meu elemento, tá? Então, assim, aí a gente consegue enxergar melhor o guarda-corpo. Clica nele, editar tipo novamente. Puxar um pouquinho para cá. Beleza, agora fica melhor a minha visualização. Então, voltando lá nas edições do corrimão superior, clicando aqui no quadradinho, eu tenho aqui, por exemplo, a opção de extensão. Nessa aqui eu vou colocar um comprimento de 30 centímetros, e vou alterar aqui para, por exemplo, parede. Na hora que eu dou um aplicar, ó, vocês podem ver que ele me fez uma extensão de mais 30 centímetros desse guarda-corpo. E eu também posso alterar para outros modelos, como por exemplo, piso. Então ele vai criar esse L aqui para finalizar no piso. Ou poste, que aí ele vai me finalizar aqui no balaustre. Então a gente tem alguns modelos e pode clicar em nenhum e deixar como 0 aqui. Então pronto, o corrimão vai ter só o comprimento dele mesmo. Não vai ter uma extensão com algum tipo de acabamento, digamos assim. Então agora a gente viu essa função do corrimão superior, vou dar um OK e vou deixar ele assim. A gente tem o corrimão 1 e o corrimão 2, que são os corrimãos intermediários, digamos assim, tá? Vou ocultar aqui o dado da identidade, porque não precisa aparecer para mim. Beleza. Então aqui no corrimão 1, eu posso selecionar o tipo que eu quero, clicar nesses 3 pontinhos. E aqui eu tenho a tubulação, por exemplo, montado na parede ou retangular. Vou pegar essa tubulação montada na parede. Então eu vou deixar essa tubulação, OK. E aqui nós temos algumas outras configurações, tá? O dado de identidade eu vou ocultar, porque realmente ele não precisa para nada. Aqui no nosso exemplo, né? Não, por exemplo, se for enviar para fabricação ou quiser extrair de alguma tabela, aí você precisa preencher as informações. Então, depois que eu selecionei aqui a tubulação, tá? Eu dou um OK, por enquanto, dou um OK. Seleciono aqui a posição, se eu quero o lado direito, esquerdo ou os dois. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu lado direito. E vou dar um aplicar. Vocês podem ver que ele me deu esse corrimão intermediário aqui embaixo. Eu vou dar um OK e dar um zoom, para vocês enxergarem melhor aqui, ó. Ele criou esse corrimão intermediário. Vou clicar aqui em editar tipo. E ele tá aqui corrimão 1. Ok? Se eu quiser alterar o lado ou colocar dos dois lados, por exemplo, esquerda e direita, ele colocou lá do outro lado também esse suporte. Se eu quiser deixar só do lado direito, deixa só do lado direito. Lembrando que ele está fixando a parede, digamos assim. E a gente também pode, clicando novamente na edição, aqui ó, do meu corrimão, clicando no quadradinho, a gente pode alterar o espaçamento entre eles. Por exemplo, ele está aqui, ó, no suporte, o espaçamento está a 1,20 m. Posso colocar, por exemplo, 80 centímetros. Dou um aplicar. Então, ó, ele me redistribuiu a cada 80 centímetros um suporte aqui para esse corrimão intermediário. Além disso, aqui no folga de mão, que é o espaço entre o topo aqui desse corrimão e o balaustre, tá com ponto 4 centímetros. Se eu colocar ponto 10, por exemplo, vocês podem ver que essa barra vai me deslocar para frente aqui. Então ela me deslocou mais para frente, ó. Vocês podem ver que até o suporte veio junto. Aí a gente alterou aqui essa folga, né, que seria esse espaçamento. E a altura, por exemplo, vou colocar como ponto 80, então ele vai abaixar 10 centímetros aqui, ó. Então, ó, abaixou 10 centímetros e ele ficou 10 centímetros mais para frente, entendeu? Então é aqui, ó, folga de mão e na altura que a gente trabalha com isso. Pronto, então deixei com 50 centímetros, então ele veio bem para frente. Ponto 0,5, pronto, então agora ficou melhor. E aí, aqui eu também posso colocar o material, tá? Enfim, fique à vontade aí para alterar essas opções principais. Vou dar um OK, um aplicar, e agora nós vamos aprender a colocar essa parte do corrimão intermediário, tá? Então a gente tem aqui o corrimão de topo, que é o superior, e a gente vai colocar agora um intermediário aqui durante o comprimento do balaustre. Para isso,
eu venho aqui em cima em estrutura do corrimão não contínua e clico em editar. Aqui em editar eu vou clicar em inserir e aqui está novo corrimão. Vou colocar ele como corrimão intermediário. Renomeei e aqui a gente vai dar alguns outros valores de altura, deslocamento e o material dele. Então eu vou definir a altura dele com ponto 30, ele vai ficar 30 centímetros da minha base. O deslocamento eu não vou colocar nenhum. O meu perfil, eu tenho que selecionar aqui o meu perfil, um perfil que esteja carregado no sistema, então eu tenho esse aqui de 30 centímetros e esse de 40. Vou carregar esse de 30 centímetros aqui. E o material, se eu quisesse adicionar, eu simplesmente colocaria aqui o meu material, mas eu não vou colocar nenhum. Dou um aplicar e um OK. Dou mais um aplicar, então ó, o meu intermediário já apareceu aqui no meu guarda-corpo, a 30 centímetros da base. Se eu quiser colocar vários, eu simplesmente venho em editar e vou clicando em inserir e colocando eles em relação à altura que eu quiser aqui no Revit. E agora a gente também vai alterar então o balaustre. Aqui no balaustre eu venho em colocação do balaustre, como fala aí. Clico em editar e aqui em editar eu tenho o nome, tá? Então tá aqui o meu balaustre regular, que são essas estacas. Durante o perfil aqui, durante o comprimento do meu guarda-corpo. E aqui a base. A base está como hospedeiro, ou seja, o meu piso. Se eu quiser, por exemplo, alterar a base para o elemento do corrimão intermediário, então se eu quiser que esse balaustre comece aqui a partir desse corrimão intermediário, desse tubo intermediário que eu coloquei, eu altero aqui a minha base. O deslocamento da base não vai alterar nada, porque eu quero que ele comece junto com a minha base, tá? Se eu quisesse que ele começasse alguns centímetros acima, era só alterar aqui o meu deslocamento. Meu topo, então o topo do meu balaustre será o elemento de corrimão superior, que é esse aqui do topo, tá? Se eu colocasse um outro intermediário aqui, então ele ia começar aqui e terminar no meu intermediário, mas não é o caso, ele vai até o topo, que é o elemento superior. Deslocamento do topo 0. E a distância aqui, a distância entre eles, eu posso colocar ponto 12,5, 125 aqui, ou 150, vai. Então, a cada 15 centímetros ele coloca uma estaca. Eu vou colocar 125, melhor. Beleza, dou um OK, dou um aplicar e ó, vocês podem ver a diferença então. A cada 12 centímetros e meio ele colocou um balaustre, ele começou no meu corrimão intermediário e finalizou no meu superior. Outra coisa que eu posso fazer é vir aqui na colocação e onde está a justificação, geralmente ele vai estar em início ou espalhar padrão para caber, tá? E aí ele vai alterar como que ele é ordenado aqui. Eu posso clicar aqui em editar e alterar, por exemplo, para que ele comece a justificação a partir do centro. Eu vou colocar esse espalhar para caber, então aqui, como tem 5 metros, um valor praticamente exato aí em relação à distância dos balaustres, então ele não alterou muita coisa, mas dependendo aí do jeito que do tamanho que for teu corrimão também, você altera aqui para centro. E aí ele vai fazer uma justificação um pouquinho mais interessante aí, ok, pessoal? Ó, vocês podem ver, com 5 metros ele tá bonitinho, mas dependendo do valor que você colocar, ele não vai ficar bonitinho assim que nem tá no nosso projeto. Voltei aqui em editar tipo para fazer mais alterações. Vou dar mais um zoom aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é alterar os postes. O que são os postes? São essas estacas iniciais e finais aqui do nosso guarda-corpo, tá? Então eu venho aqui em colocação do balaustre, editar, e aqui embaixo eu tenho a parte dos postes, ok, pessoal? Então tá aqui. Então eu tenho meu poste inicial, meu poste do canto, que é quando eu faço uma curva, e o meu poste final. Eu posso alterar o perfil dele, por exemplo, ele está como um quadrado aqui, como vocês podem ver. Posso colocar aqui um redondo, ou enfim, deixa eu pegar aqui um quadrado. Vou pegar um quadrado e vou pegar os outros quadrados também. Ó. Quadrado de 25. A base é o hospedeiro, que no caso é o meu piso.
Então, de todos eles, a base vai ser meu hospedeiro, que é o piso. Tá? Se eu quisesse colocar a partir desse meu corrimão intermediário, poderia. Porque ele me deixa escolher aqui. Deslocamento da base, vou deixar nenhum. Meu topo dessas estacas, desses pilares, desses postes, é o elemento superior. Deslocamento do topo, nenhum. O espaçamento entre eles, 125. Ok? Então, 12 centímetros e meio, que é 125 milímetros. E o deslocamento deles vai ser 0. Se eu der um OK e um aplicar, vocês podem ver que ele vai me alterar o tipo aqui do meu poste, tá? Se eu quiser, eu posso colocar ele redondo também. Então, vamos selecionar um redondo aqui de 25. Redondo de 25, aplicar e um OK. Pronto, ó, ele alterou para um redondo. Além disso, clicar aqui no meu guarda-corpo, clicar em editar tipo, tá? Se eu quiser, eu posso clicar aqui em visualizar, e aí ele vai me mostrar uma prévia das minhas configurações, aqui ó, sem necessariamente que eu precise estar visualizando aqui o meu 3D, ó, clicando em aplicar toda hora. E aí ele me mostra essa prévia, eu consigo ter uma noção melhor aqui do meu elemento. Posso ver a partir de planta de piso, elevação também, a partir de uma elevação, ó, essa esquerda, direita, frontal, ou do 3D. 3D eu acho mais legal, eu gosto mais de trabalhar com 3D. E aí, fazendo as alterações aqui, ele me mostra na visualização prévia o que eu tô fazendo. Beleza. Então agora eu dou um OK. Um outro macete, tá? Qual que é? Aqui eu venho em famílias, e aqui em famílias eu tenho guarda-corpos, e aqui em guarda-corpos, deixa eu aumentar aqui o navegador, eu tenho a lista de todas as famílias, ou seja, os componentes que estão carregados no meu arquivo, tá? Então, por exemplo, balaúster tem os redondos de 20 e 25, tem o quadrado, tá? Se eu quiser editar algum deles, eu posso clicar nele com o botão direito, clicar em editar, e aí eu vou editar a família, tá? Então, eu tenho aqui a minha família, vocês podem ver. Eu posso, por exemplo, eu tenho duas aqui, sendo que elas estão com configurações de visualização, tá? Eu não vou entrar agora na parte de edição de famílias, mas para vocês saberem que dá para editar uma família, tá? Então eu venho aqui em vistas, eu tenho planta de piso, nível de referência. Então eu tenho aqui, ó, várias com os diâmetros já travados, propriedades, tá? Das famílias paramétricas. Então tá aqui o material, ângulo, diâmetro está como 20 centímetros. Posso alterar aqui, por exemplo, colocar um de 50, enfim. Eu consigo fazer a edição da minha família através aqui do navegador do meu projeto aqui. Então eu tenho guarda-corpo e eu consigo fazer a edição deles através do navegador. Então agora eu vou fechar esse meu 3D do guarda-corpo em si e vou criar uma nova escada. Então criei aqui uma escada com patamar e ela subindo, tá? Esse arquivo ele vai estar para download assim. E aqui na transição, ó, vamos dar um zoom aqui. Eu vou alterar meu tipo de guarda-corpo primeiro, tá? Porque esse 1100 é aquele que a gente estava brincando ali embaixo. Vou alterar ele para um 900 aqui, por exemplo. Com 900 tubulação. Bom, vocês podem ver que aqui a transição dele tá desse jeito. Deixa eu voltar pro 900 normal. Beleza, ó. Ele tá com esse tipo de transição entre os patamares, né? Vou clicar nele, editar tipo, tá? E aqui em editar tipo, eu tenho aqui o meu corrimão superior e o tipo. Clicando nos 3 pontinhos para editar, eu tenho essas transições. Aqui em transições, é como é feita a transição de um lance para outro lance, tá? Ele tá com um pescoço de ganso, que é com esse recorte aqui. Eu posso alterar para, por exemplo, simples. Então ele fez um simples ou nenhum. Pronto, então nenhum, ele me deixa sem conexões aqui entre um patamar e outro, tá? Então eu vou fazer o mesmo exemplo agora com tubulação. Editar, aqui no tipo editar, e aqui onde está simples, vou colocar pescoço de ganso. Pronto, então ele
alterou aqui o tipo para pescoço de ganso. Se eu quisesse colocar o simples, ele ia dar essa mensagem de erro, porque aqui não conseguiu fazer a conexão. O ângulo acabou sendo muito fechado. Ou altero para nenhum. É aí que a gente altera essas transições entre os guarda-corpos, ok, pessoal? Vou só alterar esse meu corrimão externo aqui também, tá? Se eu quiser, poderia até aqui na minha planta, ó, clicar nele e alterar aqui na setinha a direção, ó, para jogar para dentro essa parte que segura a mão, ó. Beleza. Outra coisa que eu posso fazer, deixa eu alterar esse corrimão da escada, é apertar Tab, né, em cima de um elemento para selecionar ele apenas. Então, cliquei aqui no meu suporte, clico nele, e aqui, nesse ícone do pino, eu clico nele para destravar. E aí, com isso, o que eu consigo? Eu consigo movê-lo, ó. Então, eu estou movendo com as setinhas do teclado, e eu consigo mover ele para uma posição específica. Então, olha, por exemplo, ó, alterei ele, e ele andou um pouco aí para mim. Se eu quiser, eu posso editar a família dele também. Eu dou um Tab, clico nele, clico aqui em editar família. Aqui em editar família eu posso, por exemplo, deletar esse suporte redondo aqui. Aí deletei ele, clico em carregar no projeto, substituir a versão existente e seus valores. Então, ó, ele fica assim para mim. Só que aí eu teria que aumentar um pouco o comprimento dessa perninha aqui de baixo, para ele encaixar no balaustre, então nos pilares aqui, que não vem ao caso no momento, né? Então eu vou dar um Ctrl Z, só para desfazer a edição da família. Eu já fechei aqui a família em cima no navegador. Então a gente também tem essa opção de selecionar o elemento manualmente, despinar e fazer a movimentação dele no projeto. Lembrando que o ideal é que você faça com uma vista frontal ou lateral. Por que isso? Porque senão ele é capaz do Revit acabar movimentando ele de forma errada aí em planta. E agora o que a gente vai fazer? Então eu vou clicar nesse meu corrimão, clicar em editar tipo, vou duplicar ele, vou renomear como corrimão de vidro. E aí a gente vai fazer algumas alterações agora. A primeira delas é vir aqui na colocação do balaustre e fazer algumas alterações. A primeira eu vou alterar para o vidro 800 milímetros, tá? Então alterei aqui para minha família de vidro. Aqui minha base vai ficar como corrimão intermediário mesmo, tá? Mas poderia ser o superior ou até o hospedeiro. Vou deixar assim mesmo. Beleza, meu deslocamento da base vai ser 0. Meu topo é o topo mesmo, deslocamento nenhum, e a minha distância do outro painel vai ser 0,85, que é 85 centímetros do painel anterior. E o deslocamento 0. Dou um OK e dou mais um OK aqui. Então, ó, ele alterou para painel de vidro, ok? Mas a gente ainda vai fazer outras alterações. Então, vou clicar nele, editar tipo. A primeira aqui é desativar esse pega-mão, tá? Então, vou deixar como nenhum. Vou dar um OK e pronto. Então, eu tenho aqui um corrimão simples de vidro, ok? Um outro macete é que a gente pode criar um corrimão através da ferramenta de parede cortina, tá? Então, eu vou aqui na minha planta baixa, pegar aqui um canto qualquer, arquitetura, parede, e aqui eu tenho parede cortina. Então, cliquei em parede cortina. Vou colocar a minha altura de 1,5 m e vou lançar lá aqui. Lançar com 4 metros, pronto. Eu tenho aqui a minha parede cortina criada. A única coisa que eu posso fazer aqui de interessante é clicar nessa parede cortina, alterar ela para vidraça externa, vai. Ele vai me adicionar essas divisórias. E eu vou alterá-la de 4 para 5 metros. Aí ficou mais legal para visualizar agora. Vou voltar para parede cortina, que fica mais fácil, vou excluir as linhas de eixo. Tá, e aí o que eu vou fazer? Clicar em guarda-corpo, aqui em guarda-corpo eu vou clicar em editar tipo, vou duplicar e colocar um com apenas pega-mão. Beleza, coloquei apenas pega-mão. Tá direita, tubulação, ok. E eu vou desabilitar aqui
guarda-corpo superior. Beleza. Tá, agora eu clico aqui em selecionar linhas e tento capturar a minha linha de baixo apertando o Tab várias vezes. Cliquei, pronto. Então aqui ó, eu já tenho o meu pega-mão no vidro. Dou um joinha, tá? Ele vai dar aqui algumas mensagens de erro, falando que a referência está baixa, enfim. Beleza, então ele criou aqui essa parte do meu guarda-corpo. Se eu quiser eu posso editar ele, tá? Vou deletar esse corrimão intermediário, que eu já expliquei como criava. Pronto, beleza, então tá aí. Posso clicar aqui e fazer algumas edições na minha parede cortina, tá? Então, por exemplo, no eixo vertical, colocar a distância fixa de 0,8. Vamos ver aqui. Bom, ficou próximo aí do meu suporte, tá? Lembrando que eu posso alterar manualmente a posição deles depois, tá? Mas aí, então a gente consegue, a partir de uma parede cortina, criar elementos do guarda-corpo aqui nela. Um outro recurso bem exótico também é o que eu vou fazer? Apertar Tab até selecionar esse meu corrimão superior. E aí eu clico aqui em cima em editar corrimão, clico em editar caminho, e aí aqui eu posso, por exemplo, pegar essa reta, essa linha, tá? Clicar aqui nesse meu trecho azul, jogar ele um pouquinho mais para frente, jogar uns 50 centímetros. Agora, por exemplo, pego esse arco, clico aqui, vou jogar ele para cima, ó, jogar 50 para cima e fazer uma curva, ó. E dou um joinha, dou mais um joinha. Então, ó, o guarda-corpo ele me assumiu uma forma diferente. Se eu quiser, eu posso continuar editando aqui, né? Apertar Tab para selecionar só o corrimão, editar corrimão, editar caminho. Vou pegar, por exemplo, um outro arco. Cliquei aqui no meu ponto inicial, ponto final, colocar mais uma curva. Então eu tenho um formato personalizado aí para o meu corrimão. Apenas fazendo isso, ele já assume várias formas aí, pessoal. Então esse é um outro esquema aí de personalizar um corrimão, tá? Então vou colocar aqui o 1100 e ó, ele continua assumindo a forma. Por quê? Porque o mesmo corrimão está aplicado no topo do guarda-corpo. Se eu alterasse ele, dependendo do corrimão que eu adotar, tá? Ele assume ou não a posição. Voltei aqui para o meu 1100 original. Se eu tivesse um corrimão sem essa opção de cima, que é o corrimão superior, com ela desativada, isso aqui não ia aparecer, tá? Ou se eu tivesse um inferior, eu poderia fazer o mesmo processo, ou intermediário, fazer o mesmo processo, e desenhar uma forma personalizada aqui, se fosse o caso. E por fim, então, depois dessa aula tão extensa, se eu quiser, eu posso clicar nesse corrimão, clicar em redefinir. E aí ele volta à posição original dele. Então é isso, essa aula que ficou enorme, mas praticamente nós destrinchamos aí 70% da parte de guarda-corpo do Revit. Então, para eu saber que você gostou, que esse tutorial foi válido para alguma coisa, não deixe de curtir esse vídeo aqui, dar um joinha, dar um like. Se você estiver no YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Se você estiver nas redes sociais como Facebook e Instagram, não deixe de nos seguir e também dar aquele curtir maroto, que isso é muito bom para a gente saber que os tutoriais estão sendo muito úteis para vocês, tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Um grande abraço!